Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já teve algum momento em que tudo simplesmente encaixou? Tipo, você estava fazendo alguma coisa, estudando, jogando, treinando, criando e do nada o mundo ficou em silêncio. Você não pensava mais no tempo, não pensava em você mesmo. Você só fazia, e quando acabou você percebeu que rendeu mais em 10 minutos do que normalmente renderia em horas. Se você já sentiu isso, então você já entrou no estado de flow, mesmo que você nunca tenha ouvido esse nome. O flow não é motivação, não é hype, não é acordar inspirado. Flow é um estado mental, é quando sua mente para de te atrapalhar e passa a trabalhar com você. A psicologia estuda isso há décadas, mas o que é engraçado é que alguns animes explicam isso melhor do que qualquer livro. E se você já assistiu Blue Lock, você já viu o flow acontecendo várias vezes. Só que lá, eles não chamam de flow, eles chamam de despertar, de auge, de visão absoluta. Mas no fundo é a mesma coisa. Vamos começar pelo Itoshi Rin. O Rin não parece motivado, ele não parece empolgado, ele não grita, ele fica quieto. Quando ele entra no jogo de verdade, o rosto muda, a expressão some e tudo vira execução. O campo deixa de ser um lugar cheio de gente e vira um espaço limpo, quase vazio. Ele não pensa, o que eu faço agora? Ele sabe, isso é flow. É quando a mente não discute, não questiona, não hesita, ela só executa. Agora olha pro Izagi. O Izagi não nasceu dominante, ele não era o mais forte, ele não era o mais rápido. Mas ele tinha uma coisa, ele aprendeu a entrar no estado certo. Quando o Izagi entra no flow, ele começa a enxergar o jogo de outro jeito. As pessoas desaceleram, os movimentos ficam previsíveis, o caos vira padrão. Isso não é talento mágico, isso é uma mente totalmente presente. Flow acontece quando 3 coisas se encontram. Você treinou o suficiente, o desafio é alto e você para de pensar em você mesmo. Sem ego, sem medo de errar, sem ficar se observando. É por isso que o tempo some. É por isso que você rende tanto. Seu cérebro entra em um modo raro, que ele não ativa quando você está distraído. Flow não é coisa de atleta profissional, não é coisa de gênio de anime. Todo mundo já entrou nisso pelo menos uma vez na vida. Às vezes jogando, às vezes desenhando, às vezes estudando na madrugada, às vezes criando alguma coisa sem perceber a hora passar. O problema é que a maioria das pessoas não sabe voltar para esse estado. Ayrton Senna falava que tinha corridas em que ele parecia estar em outro lugar. Michael Jordan falava que, em alguns jogos, tudo ficava lento. Messi joga como se o mundo ao redor desligasse. Isso não é sorte, não é dom puro, é flow. Eles não estão pensando em ser gênios, eles estão completamente dentro do momento. E aqui vem a parte que quase ninguém gosta de ouvir. Flow não vem antes do esforço, ele vem depois. Você não entra em flow fugindo do desconforto. Você entra em flow encarando ele por tempo suficiente, até sua mente parar de reclamar. Por isso, parece que só alguns conseguem. Não porque são especiais, mas porque suportam o processo. Se você sente que tenta e nunca entra nesse estado, talvez não seja falta de talento, talvez seja só falta de tempo insistindo. O flow não aparece quando você quer, ele aparece quando você merece. Blue Lock não fala sobre futebol, fala sobre mente. Não fala sobre ganhar, fala sobre estar presente. E talvez o maior erro seja achar que o problema é não ser um gênio, quando na verdade o problema é nunca ter ficado o tempo suficiente no desconforto para descobrir do que você é capaz. O flow não escolhe poucos é que aguentam até ele aparecer. Quando eu falo de flow, não tô falando de um momento bonito ou inspirador, tô falando de um estado real de mente humana. Um estado que muda completamente o que você é capaz de fazer. O estado de flow é quando o seu cérebro entra numa configuração rara. Não é emoção forte, não é empolgação, não é motivação, é foco absoluto. A parte do cérebro que fica te julgando, te interrompendo, te sabotando, ela diminui. Você para de pensar. Será que eu tô indo bem? Será que vão gostar? Será que isso é suficiente? Essas perguntas simplesmente somem. E quando elas somem, sobra só a ação. O que a ciência diz? Pesquisadores estudam isso há décadas. Eles descobriram que, em flow, o cérebro funciona diferente. A percepção do tempo muda, a dor diminui, a criatividade aumenta, a tomada de decisão fica mais rápida. É como se o cérebro passasse a desperdiçar energia e focasse tudo em uma única coisa. Você não fica mais inteligente de repente, você só para de se atrapalhar. É por isso que pessoas em flow conseguem resolver problemas complexos mais rápido, criar coisas que normalmente não conseguiriam, performar acima do próprio nível, acessar ideias que parecem do nada. Não é magia, é alinhamento total entre mente e ação.
Agora pensa no Blue Lock. Quando o Rin entra naquele estado frio, ele não está se esforçando mais. Ele está desaparecendo como pessoa e virando só função. Ele não joga pensando, eu prefiro provar isso. Ele joga porque o jogo tomou conta dele. Isso é Flow. O Izag é o exemplo mais importante, porque ele mostra que Flow não é só para quem nasceu acima da média. Ele aprende a entrar nesse estado através da repetição, observação e pressão. Quando ele entra no Flow, o mundo desacelera. Isso acontece na vida real também. Jogadores de xadrez relatam isso, programadores relatam isso, atletas relatam isso. É sempre a mesma sensação. Tudo ficou claro. Grandes gênios não são gênios o tempo todo. Einstein dizia que as ideias mais importantes vinham quando ele estava completamente imerso, sem distração. Mozart entrava em estados onde compunha por horas, sem perceber o tempo passar. Ayrton Senna descrevia corridas onde ele não lembrava depois de certos trechos da pista. Isso não é falta de memória, é flow profundo. E agora vem a parte que separa quem entende de quem só consome esse tipo de conteúdo. Flow não aparece quando você quer se sentir bem. Ele aparece quando o desafio é alto o suficiente para exigir tudo de você. Se tá fácil demais, você se distrai. Se tá difícil demais, você trava. Flow vive exatamente no meio disso. Isso significa que quem não nasceu gênio tem a vantagem escondida. Porque quem nunca teve talento natural aprende a construir o estado certo. Aprende a suportar desconforto, aprende a insistir, aprende a ficar presente. E presença é o que abre a porta do flow. Se você sente que rende pouco, que se distrai fácil, que não consegue manter foco, talvez o problema não seja você. Talvez você só nunca tenha ficado tempo suficiente no desconforto inicial para acessar esse estado. Blue Lock não fala sobre futebol, fala sobre mente. Fala sobre o momento em que você para de tentar ser algo e simplesmente se torna aquilo que está fazendo. E talvez o verdadeiro gênio não seja quem nasce diferente, mas quem aprende a entrar no estado onde o mundo some e só sobra execução. Antes que alguém aí fale alguma merda sobre os erros que eu cometi no vídeo, e eu sei que eu cometi erros no vídeo, erros de edição, erros de pronunciamento, eu queria falar que eu tô bem no meu começo e eu tô aprendendo mais fazendo, então sim, eu tô cometendo vários erros. Vale mais a pena postar assim mesmo do que tentar regravar ou fazer diferente. Eu iria ficar muito feliz se as pessoas não tivessem reparado, mas eu sei que alguns vão reparar em alguns erros de pronunciamento. Eu acabei gravando em 2 dias diferentes, então talvez até a minha voz tenha ficado diferente. E sim, teve alguns erros na edição. É isso, eu tô aprendendo muito fazendo, tô cometendo erros sim, e eu tô bem no meu começo, então eu só queria dizer isso.